em guerra. Eu e você também estamos em guerra. E nesta guerra, eu e você temos duas alternativas. Primeiro, nos render. É olhar para o adversário e dizer: sabe de uma coisa? Eu me rendo. Chega de querer andar em santidade, chega de querer buscar Deus. Eu vou andar segundo a onda, eu vou me render ao mundo, vou me render ao inimigo. É a primeira alternativa. Ou eu e você podemos resistir. E aqui existe uma promessa em Tiago 4,7 para quem resiste. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então essas são as nossas duas alternativas que nós temos. Ou nós nos rendemos, ou nós resistimos. O certo é que eu e você precisamos estar preparados para a guerra. E para eu e você estarmos preparados para a guerra, a primeira coisa que eu e você precisamos saber é quem é o nosso adversário, como ele trabalha, quais são as suas armas. Quando falamos em adversário, o texto que nós lemos aqui no capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro, o texto é claro. A Bíblia diz que o adversário é quem? O diabo. Pedro vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Pedro está apresentando o meu e o teu adversário, o diabo. Esse Satanás, o diabo, ele tem estratégias nesse campo de batalha espiritual. E quando nós olhamos para a palavra, nós observamos duas estratégias que o inimigo ele utiliza para lutar contra nós. A primeira estratégia do inimigo é conquistar territórios. Existem várias áreas em nossa vida. Cada um de nós possuímos várias áreas dentro de nós. Você é a financeira, a área emocional, a área familiar, a saúde. Todos nós temos várias áreas que nós chamamos aqui de territórios espirituais. O inimigo, o que ele faz? Ele quer entrar nesses territórios. Ele quer combater nesses territórios. E o detalhe, o diabo sempre vai buscar a área mais frágil para atacar. Observe que a Bíblia diz que ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando. Ou seja, o que ele está buscando aqui? A área mais frágil é sua para atacar. Você já viu um leão, quando ele vai abocanhar sua presa, ele fica observando. Ao derredor ele vai se aproximando, ele vai dando voltas ao redor da presa. A presa, quando menos percebe, o leão está ali e ataca ela no momento de vulnerabilidade. Então é isso que o adversário faz. Ele olha na nossa vida, ele fica observando a nossa vida, a área onde eu e você somos mais vulneráveis. E é nessa área que ele vai buscar atacar. Por que o diabo ele ataca na área mais frágil? Porque entenda uma coisa, a instabilidade em uma das áreas da nossa vida pode afetar as outras. Eu posso estar bem financeiramente, eu posso estar bem conjugalmente, mas se o meu psicológico, o meu emocional estiver atacado, as demais áreas podem ser afetadas. Eu posso estar bem ministerialmente, espiritualmente, mas se eu ser atacado na minha vida financeira, isto pode gerar consequência para as demais áreas da minha vida. Então o diabo, ele sempre vai buscar a área mais vulnerável para atacar. A primeira estratégia do inimigo é essa. A segunda estratégia do inimigo, ele sempre vai destruir bases fundamentais na nossa vida. Existem 3 bases fundamentais na vida do ser humano. Primeira base, relacionamento com Deus. Segunda base, a família. Terceira base, a saúde.
Quando Deus ele cria o ser humano, o que o Senhor vai colocar dentro do ser humano que vai diferenciar dos animais? O Espírito. Ou seja, o canal através do qual o ser humano vai se relacionar com Deus. Deus entendeu, Deus sabia que o relacionamento do homem consigo era uma base fundamental para o homem viver. Não é à toa que todos os dias o Senhor descia e se relacionava com o homem, com a mulher. Porque relacionamento com Deus é uma base fundamental. O Senhor olha para Adão só e diz: não é bom que o homem esteja só. O que Deus vai fazer? Vai instituir a família, segunda base fundamental na vida do homem. Observe que antes do pecado tinha morte no jardim do Éden? Não. Tinha enfermidade no jardim do Éden? Não. Por quê? Porque Deus sabia que a terceira base fundamental era a saúde. O homem vivia bem. Tudo que o homem precisava, queria, necessitava, estava no jardim. O homem vivia bem. Então veja que o diabo, ele quando conquista um território vulnerável na nossa vida, o próximo passo dele é atingir uma dessas bases fundamentais da nossa vida. Lembra do endemoniado de Gadara em Marcos capítulo 1? A Bíblia diz que ele andava, a sociedade já havia isolado ele naquele lugar, porque os oficiais tentavam amarrar ele, não adiantava. Ele já tinha perdido sua família, ele não tinha relacionamento qualquer com Deus. O homem estava perdido. E qual era o próximo passo do diabo? Era matar ele. E é por isso que a Bíblia diz que aquele homem feria-se com pedra. Ele pegava uma pedra e feria. Era o diabo tentando tirar a vida daquele homem, tentando destruir as três bases fundamentais na vida do ser humano. Então eu quero que você entenda isso aqui. Isso é muito, que fique bem claro, que a partir do momento que o diabo encontra uma área vulnerável de ataque na minha e na tua vida, o próximo passo dele é atacar ou o teu relacionamento com Deus, ou a tua família, ou a tua saúde. Como é que o diabo tem atacado a saúde das pessoas? Nós estamos vendo o diabo pegando jovens, vamos falar de jovem aqui, e mergulhando os jovens na bebida, nas drogas. A gente fica apavorado esses dias quando eu encontrei um amigo. O semblante dele, ele é mais ou menos da mesma idade que eu, mas parecia que tinha uns 50 anos. O uso excessivo, o uso da droga, envelheceu ele uns 20 anos. Trouxe um monte de prejuízos na sua mente. O álcool destruindo o seu fígado. Veja como o diabo ele vai destruindo. Como o diabo ele procura destruir a saúde do ser humano, envolvendo ele na prostituição. Nós estamos vendo jovens morrendo de AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, porque se envolvem com muitos parceiros em uma noite só. E o diabo está tendo êxito no seu ataque, porque ele está ferindo e destruindo uma base principal, que é a saúde. Entenda que para o diabo fazer tudo isso, ele possui armas. O nosso adversário possui armas. Existem muitas armas que o diabo, nós olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar ele usando, mas eu quero aqui destacar 4 armas. A primeira arma que o diabo utiliza é a mentira. Jesus disse em João 8,44 que o diabo ele é pai da mentira. Quem mente é filho do diabo. A mentira, ela é como uma teia. Uma vez que você mente, uma vez que você cai na mentira, a mentira te enrola. E para manter aquela mentira, muitas vezes você tem que falar outra mentira. Daí é mais uma volta. E daí você tem que, para manter aquela outra mentira, você vai ter que mentir de novo. E assim você vai
mentindo, e a mentira vai te enrolando. Só que acontece, tão enrolado que você fica na mentira, uma hora você cai. E quando você cai, aí vem a ferida, vem o machucado. Então o diabo hoje em dia, o que ele tem feito? Ele tem enrolado as pessoas na mentira. Quando ele enrola na mentira, ele tem, então é a forma dele atacar o ser humano. A segunda arma que o inimigo utiliza é a sensualidade pelas coisas do mundo. O apóstolo João vai dizer em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Por que, João? Porque o que há no mundo? A concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne, aquilo que atiça a carne, aquilo que provoca os desejos da carne, você vai encontrar no mundo. Se você ligar a televisão, qualquer propaganda que aparecer na televisão ou na internet, você vai ver alguma coisa atiçando o desejo da carne. Vai aparecer uma mulher despida, um homem sedutor, vai aparecer uma bebida com uma aparência que o homem vem a desejar, a mulher vem a desejar. O que é isso? É o que o mundo oferece. A Bíblia diz que o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O que é isso, irmão? Isso é a sensualidade. A sensualidade pelas coisas do mundo é o que nos faz desejar aquilo que não é nosso. A sensualidade pelas coisas do mundo nos faz querer aquilo que não nos pertence. A gente entra no pecado da cobiça. Nós somos seduzidos. Então essa é a segunda arma que o diabo ele tem utilizado para atacar as pessoas. A terceira principal arma, estou correndo, é a ansiedade. É normal ficar ansioso, sim ou não? A gente fica ansioso. Eu estava ansioso aqui, porque eu sabia que quanto mais o tempo ia passar, eu logo ia ter que ministrar a palavra. Eu sei o peso que é estar aqui. Mas por que a ansiedade se torna uma arma nas mãos do diabo? Porque a ansiedade descontrolada se transforma em desespero. Você já viu uma pessoa desesperada agindo? Você já viu uma pessoa desesperada falando? Por que a ansiedade ela é normal na vida do crente até certo ponto? Porque quando ela é controlada pela fé, ela é normal. Eu estava ansioso, mas eu tinha fé que Deus ia me usar para falar contigo nessa noite. Eu tinha fé que Deus estava na mensagem quando o coral cantou o hino falando de batalha espiritual, confirmando a mensagem nessa noite aqui. Então entenda, querido, que vai acontecer coisas que você vai ficar ansioso, mas a fé precisa controlar essa ansiedade. Quando o diabo percebe que existem situações na nossa vida que você fica tão ansioso que perde o controle, fala o que não podia falar, age como não deveria agir, ele entende que essa é a arma para destruir você. Então ele começa a promover situações para te deixar ansioso. E tem gente que por causa da ansiedade não dorme mais. Tem gente que por causa da ansiedade tem que tomar comprimido para dormir. Tem gente que por causa da ansiedade está depressivo, trancado dentro de um quarto. Tem gente que por causa da ansiedade não sonha mais, porque o seu emocional está destruído de tão ansioso que ele está. E o diabo obteve êxito no seu ataque. A quarta arma que o inimigo utiliza para nos atacar, em último lugar, é o orgulho. Se tem uma coisa que Deus abomina, aborrece, é o orgulho. O orgulho é o primeiro passo para uma queda terrível na nossa vida. Então o inimigo, ele vai trabalhar para promover o orgulho na nossa vida. Porque o orgulhoso, ele entende que ele não depende de Deus. O orgulhoso, ele entende que já não depende mais da graça de Deus, que ele já consegue andar sozinho. Ele não precisa mais andar na oração, ele não precisa mais vigiar, ele sabe das coisas. Então o inimigo, ele vai atuar promovendo o orgulho no coração das pessoas.
Então o que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos que o inimigo ele tem armas: a arma da mentira, a arma da sensualidade, a arma da ansiedade, a arma do orgulho. Ele tem duas estratégias de trabalho. O que ele faz? Ele conquista território, ele ataca na área mais vulnerável da nossa vida. E depois que ele conquista essa área mais vulnerável, ele vai tentar destruir as três bases fundamentais da nossa vida, que é relacionamento com Deus, família e saúde. Como é que a gente faz para vencer ele? O que nós devemos fazer em meio a esta batalha espiritual? Primeiro lugar, você precisa identificar qual é o seu território vulnerável. Se o inimigo sabe, você precisa saber também. Você precisa saber qual é a área da sua vida que você é mais vulnerável, que você é mais fraquinho. Irmão Robertson, eu tenho dificuldade na minha vida familiar, eu não consigo educar, eu tenho dificuldade para educar os meus filhos. Opa! Irmão Robertson, eu tenho uma dificuldade tremenda na minha vida financeira. Opa! Irmão Robertson, eu tenho uma dificuldade, eu sou fraco no meu devocional e é por isso que eu não consigo me firmar na igreja. Olha aí, você precisa identificar qual é a área vulnerável da sua vida. A partir do momento que você identificar o território mais vulnerável, sabe o que você vai fazer? Você vai buscar conhecimento nessa área. A minha vida, minha esposa, mudou radicalmente depois que veio a segunda filha. A segunda filha. E eu me senti despreparado para cuidar de uma família agora com duas meninas. O peso dobrou. Era grande, agora dobrou, eram duas. Era só eu, casei, virou 2, daqui a pouco virou 4, e aí? O que eu fui fazer? Eu fui para os livros, eu fui estudar, eu fui buscar estudo, fui ouvir quem entende, para me preparar, porque eu sabia que se o inimigo atacasse naquela área, eu iria ser derrotado. Por que o conhecimento é importante? Porque o conhecimento desarma o inimigo. Você já viu quando alguém percebe que existe uma bomba em um lugar? O que as pessoas que não têm conhecimento fazem? Saem correndo. Eu também sairia correndo. Só que alguém vai dizer, nós precisamos chamar alguém que tem conhecimento. E lá vai o homem que tem conhecimento e ele desarma a bomba. Uma bomba que poderia destruir lugar, poderia matar pessoas, tem o seu poder destrutivo neutralizado por causa do conhecimento de alguém. Quando você busca conhecimento, você desarma as bombas que o inimigo colocou ali para destruir áreas da sua vida. Deus quer que você seja um desarmador de bombas. O que você precisa fazer? Busque conhecimento. Busque conhecimento. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:11. Vamos ver, vale a pena ler esse texto. Filipenses capítulo de número 4 e versículo de número 11 é o relato de alguém que foi atacado em várias vidas. Olha só, Filipenses capítulo 4 e versículo 11 diz assim: Paulo, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou. O que está escrito ali? Instruído. Estou instruído, ou seja, Paulo tinha conhecimento. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Conclusão de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você identificou uma área vulnerável da sua vida que o inimigo pode atacar? Busque conhecimento. Leia, estude, busque graça a Deus, para Deus te dar sabedoria. A Bíblia diz que se há falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Não é só para os pregadores, não é só para os obreiros, não é só para quem tem cargo na igreja, é para quem quiser, é para quem desejar, é para quem sentir necessidade. Você pediu, a fonte da sabedoria, que é Deus, vai te conceder. Aleluia.
Uma vez que você buscou conhecimento na área, a segunda coisa que você precisa fazer é ser vigilante. A Bíblia nos compara um atalaia. Sabe o que era um atalaia? O atalaia era aquele que ficava numa torre mais alta da cidade. Quando os inimigos estavam se aproximando, o atalaia gritava, o atalaia anunciava. Essa era a função do atalaia. Nós precisamos ser um atalaia dentro da nossa casa. Mas nós só seremos atalaia na nossa casa quando nós aprendemos a vigiar, a analisar as coisas, a observar que aquele desenho, aquele filmezinho que o seu filho está olhando não faz bem, que aquela sériezinha não está trazendo benefício para você e para a sua família, que aquela amizade está enfraquecendo o espiritual. Você precisa ser um atalaia para denunciar as investidas do inimigo, para preparar a sua casa para a guerra. Você precisa ser um atalaia. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é saber qual é a nossa área vulnerável, para buscar conhecimento nessa área e depois se tornar um atalaia. Segundo lugar, você precisa perceber, vou encerrar, você precisa perceber os ataques do inimigo. Você sabia que tem gente que é atacada pelo diabo e não percebe? O diabo ataca ele acha que, não, o irmão Fernando não gosta de mim. O diabo está atacando ele, dizendo naquela igreja lá, ninguém vai na minha casa, os irmãos lá, ninguém gosta de mim. Não, irmão, a culpa não é dos irmãos. Você está sendo atacado. Por que nós precisamos perceber quando o diabo está nos atacando? Lembra quando Jesus disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aleluia. Eu vou ser entregue na mão deles, eu vou sofrer. Pedro disse, não vai não. O Senhor não vai não. O que Jesus viu ali? Ele percebeu que estava sendo atacado. Na mesma hora Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Percepção. Se você não percebe que está sendo atacado, pode ser tarde demais a hora que você decide agir. Então você precisa perceber logo para você tomar atitude. Lembra de Eva? Eva só percebeu que era ataque do diabo depois que caiu. Tem gente que só percebe que foi atacado depois que tudo deu errado. Quando ela caiu, quando ela pecou, aí ela foi dizer, eu fui enganada, eu não percebi. Mas que o Senhor nessa noite possa nos dar o espírito de vigilância, de discernimento espiritual, para que nós venhamos perceber os ataques do inimigo. Amém? Se coloque de pé, não quero passar o horário.